Quem aí que tá com o filho falando poucas palavras? Contem pra mim, diga aí, comenta pra mim aqui na live. Quem é que tá com o filho que tá falando poucas palavrinhas ainda? Que acha que o filho tá meio estagnado, que fala pouco, que não tá desenvolvendo direito a fala? Conta aqui pra mim, quem é que tá? Olha, Juju Sodré, eu. Letícia Pires, eu. A SP Bruna também, Evelyn Melo Lima, a Jessiquita Lima, a Nica Nogueira, a Lucimar tá entrando. Boa noite, Lucimar. Boa noite, Dai Dombrovski. A Paty Mota também tá. A Sá Isabel também tá. A Dani Araújo, a Alice Amaral. Para vocês verem como isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Tem muitas crianças em que os pais acham que a criança está falando pouquinhas palavras, que está falando muito pouco, que esperava que a criança estivesse falando mais. Então, hoje, aqui nessa live, a gente vai conversar sobre a criança que fala pouco. A primeira coisa é, lembrando, né, que toda vez que a gente fala sobre o desenvolvimento da fala, tudo que a gente fala tem que estar baseado dentro dos marcos do desenvolvimento da fala, né? Que são parâmetros que nos dizem o que é esperado por cada idade, o que é esperado em cada mês, depois em cada ano da criança e assim até o momento em que finaliza a aquisição dos sons também, né? A linguagem a gente nunca termina de adquirir, porque a gente está sempre conhecendo novas palavras, está sempre, né, desenvolvendo mais ainda a nossa comunicação, mas os sons dos fonemas a gente adquire até ali 5 anos e meio. Então é baseado nisso que a gente fica observando se a criança está dentro do esperado ou se está fora do esperado. E assim, outra coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês é que muitas vezes vocês estão achando que a criança está falando pouco porque não estão considerando, né, alguns sons que a criança faz como palavras. Então isso vocês precisam também modificar agora e saber. Exemplo, quando a criança faz as onomatopeias, os sons dos bichos, isso também são considerados, né, pequenas palavras. E na grande maioria das vezes, né, em geral, vocês não conferem isso como palavra. Para a maioria dos pais, só é considerado, pais e mães, né, só é considerado palavra quando a criança de fato consegue falar uma palavra inteira. E isso não é verdade. A gente já considera a palavra, né, mesmo que a criança fale só parte da palavra, digamos bola, ela falar só bó, a gente já considera a palavra. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é considerado palavra para poder a gente conseguir dizer se de fato o meu filho está falando pouco ou eu que não estou sabendo identificar as palavrinhas que ele está fazendo. É diferente, não é? Fala aqui para mim. Olha, a Nica colocou aqui que ela não sabia. E eu percebo que a maioria não sabe. Inclusive, assim, outro exemplo para vocês terem ideia aqui. Quando a criança ela usa um som para nomear um determinado objeto, mesmo que aquele som não tenha nada a ver com o nome daquele objeto, mas ela sempre usa aquele sonzinho para aquele objeto, isso também é considerado palavra. Então, assim, ó, digamos aqui, a caneta. Já falei, quem é seguidor novo não vai saber, mas quem é antigo vai ficar sabendo que eu uso muito o exemplo da caneta, porque sempre tenho caneta aqui perto de mim, eu estou sempre anotando as coisas, então é caneta, papel e eu sempre uso a caneta. Então, digamos aqui, esse objeto todos nós sabemos que se chama caneta. Mas, olha, se a criança virar para ela, olhar para cá, eta, neta, né? Ou qualquer forma que ela chamar para esse objeto, é considerado palavra, mesmo que não tenha nada a ver. Digamos que ela chama isso aqui de, sei lá, beriberi. Um exemplo, é porque veio aqui na minha cabeça. Isso vai ser considerado palavra, porque ela usa o mesmo som para chamar sempre isso aqui.
Agora, se ela usar o beriberi para chamar a caneta, para chamar o papel, para chamar os livros, qualquer coisa assim, aí já não considera palavra. Então, o que acontece é que às vezes a gente não está sabendo identificar. Às vezes a gente está exigindo da criança mais do que ela pode oferecer. A criança falar partes da palavra é normal. A criança ainda cometer muitos erros na hora de pronunciar a palavra é normal até ali por volta dos 3 anos de idade. Então, assim, às vezes a criança está assim falando, está falando bem, e a gente que não está conseguindo identificar. Claro que, né, é considerado fala? É considerado fala. Mas não é o que a gente quer, né? Não é o que nos agrada. A gente quer que a criança realmente fale palavras maiores, a gente quer que a criança consiga se comunicar melhor. E a gente só vai conseguir isso através do estímulo direcionado e adequado. Tudo isso faz parte do desenvolvimento da fala, tudo isso faz parte, né, para a criança ir, ao passar dos anos, cada vez mais dentro da curva. Porém, por se tratar de um processo que existem etapas, essas etapas precisam ser superadas. Então, se a criança está ali por volta dos 3 anos, ainda fala muitas palavras pela metade, ainda está falando muito embolado. Dai, tá travando aí? Ó, pra mim ela tá passando normal. Vamos lá, eu vou explicar para vocês aqui. Eu sou de Santarém, no Pará, e aqui a internet não é das melhores. Então, às vezes pode falhar aí, pode, né, dar um probleminha. Mas aqui pra mim também tá parecendo normal. Ó, tá tranquilo nos outros. Bom, eu vou dar sequência aqui e vamos lá. Ó, a Dai falou que ficou um pouco embaçado, mas já melhorou. Pera aí, deixa eu ver se... Melhorou agora? Vamos lá, vamos continuar. Qualquer coisa, gente, se cair, aguardem, porque eu vou voltar, tá? A internet não é das melhores aqui, então, aqui na minha cidade. Então, aí só acontece com uma certa frequência. Então, vamos lá, seguindo. Aí, quando a gente fala da criança, daquela que realmente fala pouco, que ela não tá tendo tentativas de falar, que ela tá com a fala estagnada, que você não percebe que ela vem evoluindo na fala, essa é a que a gente tem maior preocupação. Não que a outra não tenha, a outra a gente precisa estimular muito também para que ela desenvolva melhor ainda a fala. Mas aqui fala de fato pouco, a preocupação é muito maior. O que é esperado de uma criança, o mínimo, mas assim, do mínimo, lá do fundo do baú, lá onde tu já não enxerga mais nada praticamente, que uma criança apresente em relação ao desenvolvimento da fala. Que ela aprenda pelo menos uma palavrinha nova por mês ali no início do desenvolvimento da fala, ali por volta de 1, 2 anos de idade. Claro que quando a gente vai pegar para conferir, né, dentro dos marcos do desenvolvimento, eles nos mostram alguns outros parâmetros. Então, assim, se a criança está apresentando pelo menos uma palavrinha nova a cada mês, a gente já diz assim, está desenvolvendo, a gente precisa estimular mais. Agora, se ela não está apresentando nada, aí a gente precisa ligar a antena. Mas como é que a gente faz, Luani, para melhorar essa criança que fala pouco, para fazer com que ela fale mais, para a gente melhorar essa linguagem dessa criança? O que vocês acham? Eu respondo. A gente precisa estimular mais ainda. O grande problemática disso tudo, sabe o que é? Porque ainda vocês ouvem muito em vários lugares, inclusive em serviços de saúde, que vocês podem esperar. Que tá tudo bem a criança ali com 2, 3 anos não falando, que tá tudo bem esperar, que ele vai conseguir falar sozinho, que cada criança tem seu tempo, né? Cada criança é uma criança. Então, aí você fica aqui parado, esperando,
e esperando a coisa acontecer. E a fala, gente, não é intuitiva. A fala, ela precisa ser aprendida. Então, esse tempo que você perde não estimulando o seu filho, você contribui para que a criança fique cada vez mais calada, cada vez com a fala mais estagnada e com mais dificuldade de chegar na curva do desenvolvimento da fala. Então, a gente precisa se munir de estratégias para desenvolver essa fala. E todas essas estratégias se resumem em uma palavra: estímulo. Agora, estímulo, você precisa saber qual o melhor estímulo para fazer isso. O meu mantra é que estimular é melhor do que esperar. Isso é fato. Tem vários estudos já demonstrando que quanto mais precocemente você dá os estímulos direcionados, tanto para a fala, tanto para o desenvolvimento global da criança, melhor ela vai se desenvolver. Então, quando a gente fala da criança que fala pouco, o que a gente precisa? Será que essa criança está falando pouco porque eu não estou contribuindo para aumentar o repertório dela de palavras? Eu fico todo o tempo usando as mesmas brincadeiras, falando com ela sobre as mesmas coisas e acaba que o vocabulário dela fica muito restrito. Será que não é isso que eu estou fazendo? Se a gente quer que a criança fale mais, se a gente quer que a criança comece a formar frases, se a gente quer que a criança comece a contar histórias com a ajuda de um adulto, que é isso que histórias com a ajuda do adulto é esperado ali por volta dos 3 anos, formar frases simples por volta dos 2. Se a gente quer que aumente esse número de palavras, a gente tem que aumentar o repertório de palavras dessa criança. E como é que a gente faz isso? Ensinando para a criança outras classes gramaticais. A gente tem o hábito de ficar no substantivo, nomeando. Olha, aqui a caneta, livro, brinquedo, boneca, o Chase, o cachorrinho. E aí a criança não consegue formar frases, ela não consegue falar mais, porque ela não tem um repertório para isso. Para a criança falar mais, ela precisa de um repertório mais vasto. Então, a gente precisa ensinar para ela os verbos, os advérbios, conectivos. Claro que, gente, não é para você pegar a gramática ali e sentar com a criança e agora nós vamos estudar as classes gramaticais. Isso ela vai aprender na escola. O que eu estou falando para você é que na sua fala, na sua nomeação, na sua explicação da rotina do dia a dia, você precisa incluir essas coisas com ela. Então, você precisa, quando a criança, digamos, vou dar um exemplo aqui, levou a criança para tomar banho, você ficar explicando para ela e nomeando o passo a passo desse banho, que vai tomar banho e que vai molhar agora com a água, daqui a pouco vou pegar o shampoo é para lavar o cabelo, vai esfregar, esfrega. E assim você vai nomeando. Para aumentar o repertório, você precisa conversar e falar com a criança constantemente. Se você fica só nomeando, pedindo para que ela repita palavras, você não está estimulando, você está enchendo o saco do seu filho. Ainda agora mesmo, eu estava, para variar, pesquisando coisas, estudando e vendo artigos. Ainda agora mesmo, eu li no estudo dos Estados Unidos, em que eles pesquisaram, eles acompanharam 50 crianças ao longo dos 4 primeiros anos de vida dessa criança. Os pais que ficavam só pedindo para a criança repetir o nome do objeto, ou da atividade, enfim, essas crianças tinham um repertório, um vocabulário muito, muito pobre. Por volta dos 3 anos, elas estavam bem abaixo do que era esperado para essa idade delas. Já os pais em que nomeavam os objetos, as atividades, colocando dentro de um contexto, explicando para que serviam, esses pais conseguiram que o seu filho tivesse um vocabulário muito melhor. Então, tá aqui a explicação para você. Se você quer que seu filho fale mais, você precisa aumentar o repertório dele de palavras, aumentar o vocabulário dele. Quanto mais você fala,
quanto mais palavras essa criança conhece, essa criança compreende, melhor ela vai falar. Então, o segredo todo de fazer a criança falar mais é isso. Você aumentar o repertório dela de palavras. E Luane, mas qual é o melhor momento de eu fazer isso? No brincar. Eu me incluo para vocês se sentirem, né, acarinhados. Mas eu vejo assim, os pais brincam muito, muito calados com as crianças. Cada um pega um brinquedo e fica lá, um olha o que o outro está fazendo e não conversa, e não fala do brinquedo, e não faz barulho nenhum, mas quer que a criança fale. Vai falar? Não vai falar. E aí fica focado no resultado, que é o quê? Né? Eu tenho maior expectativa que meu filho fale, mas eu não sei como é que funciona o processo, eu não sei o que eu preciso fazer, e mesmo quando eu sei, eu sigo não fazendo, mas eu quero que meu filho fale. Não vai falar. Ele vai continuar falando pouco. Inclusive isso, né? Se você aí na sua casa é aquela pessoa que vai dizer assim, mas Lua, eu não tenho o hábito de conversar em casa, a gente nem conversa. Seu filho vai seguir o mesmo exemplo, porque não tem ninguém, né, que seja a pessoa, não existe pessoa melhor para dar estímulo para o seu filho do que você mesmo. Papai e mamãe são espelhos do aprendizado da criança. Se você aí na sua casa não fala, vocês não conversam entre si, se a criança não tem o auditivo dela trabalhado, ela não vai realmente falar mais, ela vai continuar falando pouco. Faz sentido para vocês? A gente só fala porque a gente consegue escutar. Inclusive, tá aí, olha, eu falei já isso numa outra live, vou repetir aqui para vocês, que eu sei que tem muita gente que é seguidor novo, que os nossos amigos lá deficientes auditivos, eles não conseguem falar porque eles não conseguem ouvir. Então, se você está aí em casa e quer que seu filho fale, mas você mesmo na sua dinâmica familiar é mais calado, muito dificilmente essa criança vai conseguir falar. Muito dificilmente essa criança vai ter um número de palavras maior, vai ter um repertório maior, vai querer contar grandes histórias para você, contar as coisas que aconteceu no dia a dia dela. Porque ela não vê isso em casa, ela não tem esse hábito. Não faz sentido? Então, assim, meu filho fala pouco. E agora eu tenho que ver o que eu estou fazendo que não está contribuindo para aumentar esse repertório. Porque, partindo do princípio que o quê? Se a criança fala pouco, ela já está falando, ela já tem algumas palavrinhas no repertório dela. Então, ela já está uma criança que fala. Eu já tenho o primeiro passo, que é o mais importante, ela já falou. Mas se eu não contribuir para ela desenvolver melhor ainda, ela vai continuar estagnada, parada, com a fala travada. E aí, você precisa mudar essa chave na sua cabeça e entender que na grande maioria das vezes, o problema não é a criança, o problema sou eu. Eu que não estou conseguindo ou não sei ainda o que fazer. E agora eu espero que com essa live você já tenha entendido melhor o que você precisa modificar aí na sua casa para ajudar o seu filho a falar. Você precisa melhorar essa dinâmica desse estímulo. Então, e outra coisa, esse estímulo só vai melhorar se a criança achar divertido o que você está fazendo. Se você chama o seu filho para ficar só repetindo coisas, isso é uma coisa entediante, ele não tem vontade, ele não vai querer fazer. Ele precisa entender a fala como algo divertido, dinâmico, né? Legal. E se você ficar assim a todo momento em que você vai fazer alguma coisa com seu filho, você fica para ele, fala para mim caneta. Ó, essa aqui é a caneta, fala para mim caneta. Olha, é o livro, fala para mamãe livro, fala para papai livro, é livro. Isso é só repetição, você não está explicando para que serve, não está dando contexto. Muito dificilmente a criança vai repetir e provavelmente ela vai te olhar e ir embora, porque não está sendo legal. Criança não é que nem a gente, que mesmo falando chato, a gente entende que é preciso e a gente fica lá parado, observando, né? E querendo entender o que está acontecendo. Criança, se estiver chato, ela dá o corre, vai embora. Então, aqui eu vou dar para vocês 2 dicas para vocês começarem a melhorar o repertório
aí na casa de vocês, dessas crianças que falam pouco? Vamos lá? Presta atenção, foca. Você precisa começar a contar histórias para o seu filho, mas contar histórias de forma dinâmica. Nada de pegar ali o seu livrinho e ler, né? Tipo um robozinho no automático, que nem você lê os livros para você mesmo. Para a criança se interessar, para ela achar divertido e para ela tentar falar com você, você tem que fazer as falas dos personagens, mudar a voz, fazer as expressões. Se o personagem lá na hora apareceu, ele tá brabo, faz cara de brabo, porque assim a criança vai estar entendendo melhor como é que funciona a comunicação, né? Como é que a fala funciona. A gente não fala só com a boca, a gente fala com o corpo inteiro. Aqui, muitas vezes, né, quando vocês conversam aqui comigo de algo que me causa algum impacto, o meu olho logo arregala, porque a gente comunica dessa forma também. Então a gente precisa fazer isso no momento da leitura. Crianças gostam de ouvir histórias. E se você tem dificuldade para ler historinhas infantis, se você ainda não consegue fazer isso, né, colocar a voz dos personagens, um jeito muito legal de ficar mais fácil de você fazer é contando uma história da sua própria vida, de quando você era criança, porque você vai lembrar com muita riqueza de detalhes, e como é algo que é muito do seu conhecimento, fica mais fácil para você contar para o seu filho. Então você pode começar por aí. O outro jeito é através de música. Crianças são musicais por natureza, eles gostam das músicas. E as nossas músicas infantis, elas são muito repetitivas, são com palavrinhas pequenas, a sua maioria, vale ressaltar. Então, é muito mais fácil a criança tentar falar palavras menores e começar a interagir com você através da música e aumentar o repertório dela através da música também. Porque as músicas estão sempre, tem a palavrinha ali e na música acaba explicando o que é aquela palavra. Então é uma forma de dar contexto. Porém, nada de telas. Eu estou falando para você cantar. Para você cantar e dançar, porque o movimento corporal é importante para dar sentido na coisa. Então, as músicas infantis, a sua grande maioria, tem coreografia, que é importante para dar sentido para aquilo que é cantado. E dessa forma, é uma excelente forma de você aumentar o repertório e aumentar a fala do seu filho aí, se ele fala pouco. Porque ele precisa ver que interagir com você é uma coisa fantástica, extraordinária, divertido pra caramba. Nossa, minha mãe dança comigo, canta comigo, meu pai dança comigo, canta comigo. Quando eles me contam histórias, nossa, eles fazem as vozes do personagem, umas caretas, e assustam, e fica triste. E eu acho muito legal, então todo dia eu vou querer isso. Eu mesma já vou pegar, colocar meu livrinho embaixo do braço e vou lá com meu papai e com a minha mamãe para eles contarem. Por quê? Porque meu papai e minha mamãe são muito divertidos. Quando o papai e a mamãe não é divertido, a criança também não tem muito interesse. Vocês já viram a criança com o brinquedo que ela mais gosta? Pensem aí no filho de vocês com o brinquedo favorito dele. Como é que é? Ele fica super feliz com aquele brinquedo, porque aquele brinquedo é muito divertido para ele. É a mesma coisa que tem que acontecer com nós adultos. A gente tem que começar a ficar mais divertido para as crianças, para elas brincarem com a gente e verem assim, nossa, que legal. Tem alguns memes, inclusive na internet, não sei se vocês já viram, assim, de crianças com primos um pouco mais velhos, já ali com 18, 20 anos, e aí esse primo mais velho pergunta para ela, que idade que você tem? Que idade você acha que eu tenho? Aí ela diz 10, 8, 9 anos. Aí quando o primo fala lá, não, mas eu já tenho 20, aí a criança se assusta assim, nossa, mas eu achei que você era criança, porque eles ficam tanto dentro do universo dos primos mais novos, esses mais velhos, que a criança nem acredita que não é da mesma idade. Então, o papai e a mamãe aí em casa, se quer que o filho fale mais, precisa também ficar mais divertido, precisa ficar mais interessante para essa criança. Tá fazendo sentido para vocês? Gente, hoje eu tô falando pra caramba, hoje eu tô numa matraca, vocês estão percebendo, né? Falando. Faz sentido? Cadê o pessoal do Facebook? Cadê aqui o pessoal do Instagram? Tá fazendo sentido pra vocês ou não isso? Cadê? Eu só vou continuar quando eu começar a ver respostas aqui.
Não quero ficar falando sozinha mais agora. Ó, a Tice Bezerra, sim. A Nica Nogueira, sim. Ah, agora sim eu tô vendo vocês interagindo. A Pólia Guiar faz todo sentido. Exatamente, gente. Às vezes não, porque às vezes eu coloco aqui para dar uma amenizada na coisa. Mas a grande maioria das vezes que a criança fala pouco é por conta de um repertório de palavras muito pobre. E quem tem que ensinar, quem tem que aumentar esse repertório, somos nós que convivemos com essa criança em casa. Não tem outra pessoa. Inclusive agora, mais ainda, a gente está há um ano, um pouquinho mais de um ano, dentro de casa, ou supostamente deveria estar, né? Estamos dentro de casa, convivendo só com as mesmas pessoas. A gente não está podendo, né, ter as reuniões familiares que tinham antigamente, não está podendo reunir com os amigos que nem antigamente. Então, a gente está mais restrito ainda dentro de casa. Se a gente está mais restrito dentro de casa, convivendo com as mesmas pessoas, inclusive essas crianças pequenininhas, estão convivendo mais todo o tempo com o papai e com a mamãe, quase não vê outras pessoas se veem, é uma chamadazinha de vídeo na grande maioria das vezes. Se eu aqui, mamãe, né, papai, não oferecer para essa criança esse repertório vasto de palavras, esses estímulos direcionados para a fala, a criança não vai melhorar a fala dela. Lembrando aqui, para a gente falar, a gente precisa de influência direta, ambiental e social. Então, o ambiente em que a gente vive, né, o jeito que a gente socializa influencia diretamente no jeito em que a gente fala. Se o ambiente que eu vivo é muito pobre, né, de estímulo, eu não vou falar bem. Se o ambiente que eu vivo, a socialização é muito pobre, me vem assim, né, eu tô fingindo que eu sou uma criança, tá? Me vem como uma criancinha, em que é muito limitada as coisas que podem ser feitas comigo. Às vezes brincam comigo, às vezes não. Eu não sou incluída na rotina do dia a dia da casa, nos afazeres da casa. Eu também não vou falar bem. Então, a gente precisa oferecer, principalmente agora, nessa situação em que a gente está vivendo, estímulos para superar aqueles que, infelizmente, a gente não tem como dar agora. Muitas escolas fechadas, os passeios na pracinha não estão podendo acontecer, não está podendo ir no playground, no play park, e nada disso. A convivência reduziu demais, a gente está muito preso. Então, se eu não conseguir dar estímulo dentro de casa, me tornar interessante para o meu filho, tornar a dinâmica da minha casa, a dinâmica, né, da minha família interessante para o meu filho, ele realmente vai continuar falando pouco, se é que vai falar. Entendeu? Estão entendendo? Então, eram todas essas dicas que eu tinha para trazer para vocês aqui, que no início da live, e quem também chegou depois, que tem um filho que está falando pouco, são essas dicas, essa mudança de chave na cabeça que eu queria trazer para vocês entenderem como é que a gente consegue melhorar a fala dessas crianças. A gente precisa, isso precisa partir da gente. A criança é como um caderno branco, em que a gente que vai escrevendo. E olha, as experiências que a criança vive até os 6 anos de idade são as principais experiências de formação dela, de como ela vai ser no futuro, de como ela vai ser, né, um adulto. Então, se a gente oferecer experiências muito rasas, muito básicas, que adulto que a gente vai estar esperando lá na frente? Entendeu? Então, a gente tem que modificar isso. Parem aí, se vocês ouviram que vocês podiam esperar o filho de vocês, que é normal falar pouco. Ah, não, dá 3 anos, que lá pelos 3 anos vai falar. Cada criança tem seu tempo. Ah, porque o vizinho, o filho da colega do não sei quem, falou lá com 20 anos, mas hoje está falando super bem, tá tudo bem. Parem com isso, esqueçam isso aí é pensamento ultrapassado. Estimular é melhor do que esperar. Inclusive, por conta disso que eu tô aqui com vocês quase que
todo dia quase tem live, que a gente está nesse aquecimento, que é para a Semana Destravando a Fala Infantil. Quem ainda não se inscreveu na Semana Destravando a Fala Infantil, que vai acontecer do dia 5 ao dia 9 de abril, se inscreve logo. O link tá na bio, porque lá eu vou falar muitas outras coisas que eu ainda não falei aqui com vocês. Então, não percam essa oportunidade e não percam esse tempo de vocês parados, sentados aí, ó, esperando a fala acontecer, a coisa acontecer. Fala não é intuitiva, fala é aprendizado. E você precisa ensinar eles. Então, agora, como isso aqui não é um monólogo, aberto para perguntas, vamos lá. Quem ficou com dúvida, quem tem alguma dúvida em relação ao desenvolvimento da fala do seu filho, pode mandar agora que eu vou começar a esclarecer para vocês. Eu sei que vocês já colocam umas perguntas lá para cima, mas conforme eu vou explicando, eu não consigo ler, né, entender qual que é a dúvida. Então, manda aqui de novo para eu poder responder e a gente conseguir esclarecer e dar um direcionamento para essa sua dúvida, tá bom? Nossa, eu caí ali do YouTube e do Facebook. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Enquanto isso, estão funcionando aqui no Instagram? Daidum Brovski, é isso? 1 ano e 5 meses. Estava falando algumas palavras e parou. Então, cadê o estímulo? Como é que você estava fazendo esse estímulo? A criança que tá, não é esperado, tá, gente, que a criança venha desenvolvendo a fala e ela regrida a fala dela. Aí a gente tem que ver se eu também me ausentei do estímulo, né, e portanto a criança acabou regredindo, parou de falar. Se a forma que eu tô dando o estímulo agora tá realmente interessante para essa criança e ela tá, né, e ainda assim ela regrediu, ou se o jeito que eu sigo fazendo agora tá meio chato e por isso para ela não faz sentido ela tá falando. Então, force mais nos estímulos. Criança de 1 ano e 5 meses, ela tem que estar fazendo os sons dos bichos, falando algumas palavrinhas que são da rotina, digamos papá, mamã, né, neném, bebê. Então, direcione esse estímulo. Ai, peraí que eu tô tentando ajeitar aqui o outro. Vamos lá, voltando. Jéssica Lima. Quando descobrir se é autismo ou trava na fala? Jéssica, amanhã vai ter live sobre autismo ou fala atrasada. Então amanhã vou responder essa sua pergunta, porque é um assunto que a gente precisa aprofundar mais para poder vocês entenderem mais ou menos como é que a gente consegue fazer essa identificação. Claro que para saber de fato, real, oficial mesmo, por ser um diagnóstico feito através de muita observação clínica, tem que levar no profissional, tem que levar no neuropediatra, no fonoaudiólogo, no terapeuta ocupacional. Mas amanhã a live vai ser muito bacana sobre isso, então já coloca o reloginho aí para despertar e não esquecer. Tamires Ribeiro 6, Semana Destravando a Fala, vai ter brincadeiras para criança? Vai ter de tudo, gata, vai ter de tudo. Nica Nogueira, como fazemos quando o estímulo fica restrito só à noite? Meu marido que fica em casa e fala pouco e a babá também. Boa pergunta, Nica. É o seguinte, gente, vocês precisam entender que todo mundo que convive com a criança tem que mudar a chavezinha e entrar na dinâmica do estímulo. Nada vai adiantar, mesmo que, digamos, você leve no melhor profissional para ajudar, né, no desenvolvimento da fala dessa criança. Se ainda assim você não modificar o estímulo, as pessoas que convivem com essa criança também não se empenharem, não vai resolver. Todo mundo tem que dar as mãos para poder resolver essa questão de atraso de fala. Infelizmente, essas questões de educação ainda ficam muito na mão das mães e isso precisa ser modificado. Inclusive, é uma das coisas
que as mamães que estão no método comigo já, né, da minha primeira turma, colocaram que como foi muito legal, porque através do método, os pais puderam ver que eles não precisavam modificar a rotina deles, que dentro da própria rotina eles conseguiam dar estímulo de fala. Então, assim, o que você tem que fazer, Nica? Você tem que sentar, conversar com seu marido e com a babá, porque eles também precisam estimular. A gente não pode deixar o estímulo só em um horário. A gente tem que aproveitar todos os horários, todos os momentos da criança para dar estímulo. Afinal de contas, a criança acorda todo dia, a criança come todo dia, a criança toma banho todo dia, a criança brinca todo dia. Então, se isso acontece todo dia nesses momentos eu posso e devo dar estímulo. Janaína, ele só fala mamãe e papai, gosta muito de ouvir música, mas não imita. Antes ele dava tchau, beijo, ele não faz mais isso. Entendi. Vale a pena você avaliar, né? Levar para uma avaliação. E assim, nessa hora de dar tchau, beijo, essas coisas, de repente ficou muito repetitivo, né? Tem que ensinar algumas outras coisas para eles. A imitação gestual vem antes da imitação da fala. E assim, que nem você colocou, gosta muito de ouvir músicas. Mas você já cantou com ele? É você que canta pra ele? Então, assim, se ele fala mamãe e papai, ele tá demonstrando pra você que ele tem condições de falar outras coisas. Você precisa direcionar mais, você cantar pra ele, você colocar os sons dos bichos durante a brincadeira. Então, olha, se você não tiver uma vaquinha aí, você imita a vaca. Olha, sobe aqui, ou o cavalo, sobe aqui nas costas da mamãe, barulho de cavalinho. Olha, mamãe, o cavalo. Ih, o cavalo faz. Tem que ter um pouco de criatividade também. A Lucila, o meu para formar frases longas, ele fala 5 palavras corretamente, depois ele o quê? Ele erra, será? Ele para? Assim, ele tá 5 palavras corretamente, tá excelente, né? Uma frase de 5 palavras. A Mila, eu vou seguir essas dicas para melhorar a fala dele. Ele fala pouquíssimas palavras. Segue lá e depois me conta. Alexandro Jéssica Fogaça. Minha filha foi diagnosticada com hipóxia no tronco encefálico que acabou afetando o desenvolvimento da fala. Quais estímulos devo utilizar? Nesse caso, por se tratar já de um diagnóstico que afeta o cérebro dessa criança, você precisa levar ela para avaliação com o fonoaudiólogo para ela dar um direcionamento melhor para você. Mas mesmo a criança com transtornos de fala, com problemas assim, esses estímulos que eu estou falando aqui para você são estímulos bem básicos. Você pode usar com qualquer criança. Talvez você vai ter que insistir um pouco mais para chegar nos resultados do que a criança tivesse um simples atraso de fala sem nenhum outro motivo por trás, né? Entendeu? Elaine Lima RJ. Quanto tempo posso deixar na frente de tela? Ele canta todas as musiquinhas. Qual a idade? Menor de que 2 anos? Nunca. Maior de que 2 anos? 1 hora, sendo fracionado de 20 em 20 minutos. Não pode ser 1 hora, né, corrido. Isso se a criança tiver, né, com desenvolvimento típico. Se a criança tiver algum atraso no desenvolvimento, seja na fala, seja coordenação, seja outra coisa, o ideal é momento algum. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, como diria o Pedro Bial, não deixe nas telas. Vita X Oficial. A minha, ela balbucia, ela tem 1 ano e 5 meses, ela fala mamãe, papai, tatá e gá, que são as irmãs. Mas ela fala quando quer, e também fala bu, que é o carro, mas tenta cantar. Essa questão da criança falar quando quer, acontece muito porque a gente não dá contexto para que a criança fale, né? Tipo assim, ela não tem por que
Exemplo, eu não tenho por que estar falando caneta todo o tempo se eu não estou usando uma caneta, se eu não estou precisando dessa caneta, se eu não estou fazendo nenhuma atividade com essa caneta. Então, a criança, para ela falar, é do mesmo jeito, né? Para ela tentar falar, tem que estar em algum contexto, ela tem que estar, né? Precisar chamar você para alguma coisa, o papai para alguma coisa, e assim ela vai falando. Inclusive as outras palavras também. Cristiane, a saúde emocional da mãe pode influenciar no atraso de fala? Notei que houve regressão após sofrer perdas familiares. Fiquei muito recuada, não dava atenção necessária. Não é que a saúde emocional da mãe diretamente vai afetar, né? O que acontece é justamente isso que você falou. Infelizmente, né, você ficou abalada, ficou triste, e aí, por esse momento, você se reprimiu. E aí, quando a gente se reprime, que a gente não consegue, né, dar um estímulo, brincar um pouquinho, fazer alguma coisa, acaba que a criança não tem como evoluir porque ela precisa do seu exemplo. Então, assim, afeta nesse sentido. Inclusive, tem um estudo, eu não lembro agora de onde é que é, e que ele fala sobre a questão do desenvolvimento da criança com mães que apresentam depressão pós-parto, que é afetado por conta, né, das questões emocionais, psicológicas da mãe. Então, assim, acaba prejudicando porque você acaba não conseguindo dar um estímulo adequado para a criança. Aí acaba prejudicando. E aí você precisa se cuidar para poder cuidar de outra pessoa. Então, se você ainda está assim, muito abalada, procure ajuda. Não sofra sozinho. Vamos conversar, me mande direct aí, a gente conversa, a gente tenta dar um direcionamento. Procure uma psicóloga. É um momento muito difícil, viu, para todo mundo. Gente, não vamos sofrer calados, viu? É melhor falar, vamos conversar, não vamos ficar nessas. A Lucila Oliveira. Ele tem 3 anos, forma frases longas, mas fala 5 palavras corretamente e uma parte tudo enrolado. Não dá para entender. Gostaria de uma dica de como proceder para ele melhorar a parte enrolada. Reforço auditivo. É isso. Você não pode interromper a criança, deixa ela falar toda a frase dela e depois você vem com reforço auditivo falando, reformulando a frase dela. Então, digamos que ele falou... Hoje eu brinquei muito com a minha prima Maria. Parte dessa frase saiu embolada, aí você vira para ele no final, quando ele terminou. Ah, você brincou muito com a sua prima Maria. Que legal, que fantástico. Porque ele precisa ouvir e ver você falando para ele tentar copiar o modelo melhor. Mas 5 palavras corretamente e uma parte enrolado, 3 anos, tá show de bola, Lucila. Mila RS. Tem idade para a criança começar a falar? Porque meu filho começou com 11 meses. O segundo veio começar a falar mamãe e papai agora com 1, 4. Mas está com 1 ano e meio. Então, a gente, que nem eu falei no início da live, a gente tem os parâmetros dos marcos do desenvolvimento e pelos parâmetros eles nos mostram que a criança começa a falar as primeiras palavrinhas por volta dos 12 meses. O que não significa que ela não possa começar um pouquinho antes ou que ela não possa começar um pouquinho depois. A gente espera uma diferença de pelo menos 4 meses, aí a gente aceita como dentro da normalidade. Jesus! Hoje vocês estão inspirados. Vamos lá, mais uma. Cadê? Dois anos e 2 meses, fala a Daniara Araújo Alves. 2 anos e 2 meses, fala mais 15 palavras. Aprendendo a estimular melhor agora. Obrigada. De nada, vamos lá puxar esse menino. 2 anos tem que estar falando em torno de 200 palavras, hein? Vamos puxar 15 palavras, esperado até 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 5, 1 ano e 4 meses, a gente espera esse tanto de palavras. Depois já tem que dar uma turbinada. E ótimo que agora a criança, por volta dos 2 anos, ela entra numa fase de muito esponjinha. Então ela absorve bem as palavras, as coisas que a gente conversa e fala com ela. Vai ajudar bastante. Ó, a Daniara, infelizmente, no último ano ele ficou muito exposto a telas. Telas sempre prejuízo, tem? Ali a Mara Luz, é normal a criança ficar repetindo muito uma palavra quando ela aprende?
tá empolgada, né? Se você demonstrar para ela que isso foi uma coisa muito legal, que é o que a gente tem que fazer, ela vai ficar repetindo ali um tempo, depois para. Agora, o que não é normal é a criança ficar repetindo tudo que ela ouve, assim, que nem, digamos, eu acabei de falar uma palavra, ela repete a mesma palavra que eu falei, ou o final da palavra, ela vê alguma coisa, ouve alguma coisa na televisão, ela como se ela imitasse tudo aquilo, e aí é uma fala que não tem contexto. Aí isso não é normal, mas ela repete palavras novas, ela tá empolgada porque ela tá demonstrando para você que ela aprendeu algo novo. E crianças, elas querem, né, mostrar para os pais como elas são fantásticas. Então, valorize isso. Criança imperativa tem mais dificuldade no aprendizado da fala? Sim, algumas sim. Dependendo do nível de hiperatividade, por conta da falta do nível de atenção que crianças hiperativas têm. Para a gente aprender as coisas, a gente precisa ter um nível de concentração, atenção, né? Para aprender. Então, pode ser que realmente tenha dificuldades no aprendizado da fala por conta da hiperatividade e da falta de atenção. Ó, Janaína, obrigada. Você mais criativo, voltarei com resultados positivos em nome de Jesus. Eu sigo aguardando, eu quero saber. Me contem, viu? Me contem a novidade dos filhos de vocês. A Daniara Araújo Alves, nossa, que desde uns 6, 7 meses nas telas, para eu poder trabalhar sentimento de culpa. Não se culpe, né? Porque você ainda não sabia formas de estimular para tirar ele da tela. Agora você está aprendendo formas de fazer isso, né? De deixar a criança tertida e sendo estimulada sem necessariamente ter que fazer uso da tela. Eu vou responder mais uma, o nosso horário já tá estourado. E aí eu vou colocar aqui o da Érica Sherry. Meu pequeno fará 3 anos, semana que vem não forma frases. Como estimular da melhor forma? Do jeito que eu acabei de falar em todinha essa live. Para falar frases, para a criança falar mais, precisa aumentar o repertório de palavras dela. Gente, tem muita pergunta aqui, eu tô vendo. O meu horário já estourou. A Daia e a minha irmã que fica me ajudando na live já botou ali o reloginho. Então, quem eu não conseguir responder, me manda no direct. Assim como também eu espero que vocês me mandem no direct as evoluções dos filhos de vocês. Eu gosto de saber, eu gosto de conversar. E assim, e quem eu não respondi, manda lá. E amanhã, live de novo, amanhã à noite. Então, não percam. Vai ser muito legal, viu? E... de novo, quem ainda não se inscreveu na Semana Destravando a Fala Infantil, que vai acontecer do dia 5 ao dia 9 de abril, um evento 100% online gratuito, onde eu vou ensinar os primeiros passos para destravar a fala do filho de vocês, conteúdos diferentes, dando várias dicas. Se inscrevam, o link está na bio. Não fiquem esperando, não fiquem achando que as coisas vão acontecer no automático, porque a criança precisa de estímulo, tá? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Tenham uma noite muito abençoada. E a gente se encontra amanhã, hein? Coloca aí no relógio para despertar. Tá certo? Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.